Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom, gente, nessa aulinha aqui a gente vai falar um pouquinho sobre anamnese. Então, pessoal, na nossa avaliação nutricional, agora entrando na parte do histórico, da história do paciente, a gente vai falar sobre algo muito importante e que o nutricionista ele está a todo momento ali preocupado em realizar com seus pacientes. Obviamente que a gente fala em nutrição clínica, em nutrição de consultório, de ambulatório. Pessoal, a gente tem que entender que existem ramos da nutrição, tá bom? Que se trabalha com nutrição clínica, com a saúde das pessoas, em que a gente trabalha mais com dados populacionais, epidemiológicos. Então, assim, isso aqui é para um entendimento mais individualizado. É diferente da gente fazer, por exemplo, um levantamento da composição corporal, da demanda nutricional de estudantes de uma escola, por exemplo. Não tem como a gente fazer uma anamnese em 200 estudantes, mais ou menos. Isso fica difícil de se trabalhar depois, porque são muitos dados. Então, isso é para uma análise individual. Quando se prescreve uma dieta, o nutricionista ele tem que estar muito de olho, então, na individualidade do paciente, na sua subjetividade, naquilo que ele realmente é, porque vocês vão perceber que cada um é diferente, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, meu caro, minha cara, se o seu atendimento como nutricionista é sempre o mesmo, sempre as mesmas prescrições, sempre os mesmos exames, sempre os mesmos alimentos, tem algo de errado aí. Porque você não está conseguindo se adaptar de acordo com as demandas do seu paciente, está ficando tudo muito generalizado, tudo muito igual. E isso, obviamente, não vai ser positivo para o seu cliente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre anamnese. E eu quero estabelecer uma coisa para vocês, que isso sou eu, tá bom? Ivo, nutricionista. Não precisa ser assim. Mas é o seguinte, anamnese, pessoal, significa recordatório, significa lembrança. Então, é como se a gente pegasse dados retrospectivos, né? Dados referentes ao paciente que tem relação com o seu passado. Isso é, de fato, bastante importante. Mas, mais importante que isso é, pensa bem, quantos dados a gente vai ter que colher nessa análise aqui? Vocês vão ver que são bastante dados. Então já adianto para vocês que a minha anamnese, eu costumo chamar de questionário pré-consulta, porque eu costumo enviar um questionário para os pacientes e eles respondem. E quando eles fazem isso antes da consulta, vocês vão ver que estratégia bacana que é essa, porque eu posso conhecer melhor meu paciente. E se ele tiver, por exemplo, uma doença que eu não tive tanto contato assim, por exemplo, eu já posso antecipar alguns materiais, eu já posso me preparar para atender ele com uma maior qualidade. Porque eu te digo uma coisa, meu caro, a gente não é obrigado a saber tudo, exatamente tudo. Se você pega uma doença extremamente rara, e aí, qual que é a conduta nutricional para essa doença? Quais que são as características dela? Ah, e essa medicação que você nunca ouviu na sua vida. Então você tem que ser igual o Batman. Pensa o seguinte, o Batman ele pode ganhar de qualquer um da Liga da Justiça, se ele se preparar. Ele pode ganhar de qualquer vilão, mas ele tem o preparo. Não tem essa daí que o pessoal fala que o Batman ele é uma coisa com preparo e sem preparo? Vocês têm que ser igual ao Batman. Vocês têm que se preparar para atender o paciente de vocês. E claro que eu estabeleço aqui que essa é a minha visão. Então eu acredito no vínculo terapêutico na primeira consulta. Eu acredito que a gente tem que conversar, tem que ser leve, não pode ser tão pesado. Uma consulta, a primeira consulta com o seu paciente, tem que haver um vínculo de confiança, de continência. Então, se eu fizer um questionário pesado para ele, um interrogatório, isso vai ser muito chato. E por essas e outras que eu prefiro realizar essa anamnese nesse modelo de questionário pré-consulta. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é uma coisa mais prática. Em vez de eu citar cada item, eu vou mostrar mais ou menos um modelo de questionário pré-consulta aqui de anamnese. Então, assim, eu fiz esse modelo aqui no próprio Google, pessoal. Existe o Google Forms, que são formulários, que você consegue encaminhar esse link para o seu paciente, depois você consegue ter acesso às informações que ele respondeu para você. É uma maneira bem simples e fácil, dá para colocar até vídeo se você quiser, dá para colocar até imagem e vocês vão entender o porquê. Então essa aula aqui vamos explicar cada um dos itens na prática, que eu particularmente gosto bastante dessa sequência de itens aqui, eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Então, primeiro de tudo, obviamente, a gente tem que explicar para o paciente que é legal a gente conhecer ele antes do atendimento, que é legal que ele responda esse questionário da forma mais sincera possível, que os dados vão estar todos sobre sigilo profissional, ele não precisa mentir, não vai haver julgamentos. Obviamente que também a gente tem que falar isso, estabelecer isso. Tá bom? E se ele estiver fazendo pelo celular, né, legal que nesse caso, pelo Google Forms, é legal que esteja em modo paisagem, enfim, basicamente coisas simples. Primeiro de tudo,
dados pessoais. Obviamente, não é mesmo? A gente precisa falar, saber o nome completo do seu paciente, a gente precisa saber, pessoal, a sua data de aniversário, tá bom? Eu não gosto de perguntar a idade, por quê? Porque é o seguinte, eu vou cadastrar ele no meu programa de nutrição. Eu preciso saber exatamente, muitos programas de nutrição, muitos programas que você usa na bioimpedância, eles pedem a data de aniversário da pessoa e não a idade. Então é mais preciso ainda. E obviamente que se você já souber a data de aniversário, no mês de aniversário dele, você pode mandar um parabéns, pode mandar um salve para ele. Isso é importante, né? O vínculo terapêutico também ali sendo muito importante. Obviamente que a gente prefere perguntar também o sexo do seu paciente. Eu deixo sempre a opção também de prefiro não dizer. Às vezes o paciente quer te explicar um pouquinho melhor sobre a sua identidade de gênero, então a gente deixa sempre essa opção também. A profissão dele, obviamente, aí a gente começa já a explorar aquela questão socioeconômica, sociodemográfica, e dependendo da profissão a gente já tem uma noção até mesmo do nível de atividade física. Tem profissões que o cara fica de pé o dia inteiro, carrega peso às vezes, então é interessante já saber desde já isso aqui. Telefone para contato, obviamente, e-mail. Muitos programas de nutrição avisam o paciente da consulta. É importante, né, gente? Imagina que você marca uma consulta e esquece, né? O paciente esquece de ir, não tem um lembrete. Então é importante o telefone, importante o e-mail, se você quiser mandar a sua dieta por e-mail, a própria análise, exames laboratoriais ou qualquer outra coisa. É importante ter esses dois dados. E daí vamos para a queixa principal, motivo da consulta. Isso eu acho importante também, então é o seguinte, eu coloquei aqui o motivo da consulta, porque geralmente o paciente ele chega até você com uma motivação, ele chega com um intuito, com um objetivo, e é legal que a gente já saiba esse objetivo. O que essa pessoa quer? Ela quer uma reeducação alimentar? Será que ela quer melhorar a sua saúde? Será que ela foi encaminhada? Às vezes a pessoa não está indo até sem contra a vontade dela, então tudo isso é importante. Às vezes é um adolescente que a mãe que está encaminhando, então tudo isso envolve um vínculo terapêutico, envolve a questão do modelo transteórico, se o indivíduo está em pré-contemplação, em contemplação, em ação, tudo isso realmente importa. Aí vem o histórico patológico pregresso dele, ou seja, se ele teve uma doença na infância, isso é importante. Aqui eu coloco também se ele possui algumas das doenças abaixo, então isso de fato é importante também. Deixa eu ver se... o que eu fiz aqui? Aí, pessoal, eu coloco o seguinte, se ele tem hipertensão, diabetes, gastrite, colite, doença renal crônica, doenças cardiovasculares, eu coloco aqui bastante as doenças mais comuns que a gente vê hoje em dia, tá bom? Se você pegar doença renal crônica, hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares, isso tem de monte. Gastrite, por exemplo, tem bastante. Bronquite, pneumonia, eu coloquei outras coisas também. Infecções recorrentes de trato respiratório superior, então amidalite, sinusites, rinites, ou seja, algum tipo de doença de trato respiratório crônica aqui, um tipo de alergia. Depressão, transtornos depressivos, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares. Então aqui já dá para ter uma ideia do que vai vir para você. Tá? Se o paciente tem algum tipo de doença aqui, ou se ele quer especificar, eu sempre deixo outros também. Se ele quiser, às vezes tem algum outro tipo de doença, já aconteceu, doenças raras, vim para o consultório, eles especificam aqui. Aí, existe também, depois disso, eu pergunto sobre o que eles falam de rastreamento metabólico, alguma coisa do tipo, mas são sintomas comuns que as pessoas podem ter que se relacionam bastante com seu estado de saúde. Então, assim, tontura, dor de cabeça, sensação de desmaio, olhos lacrimejanos, olheiras, olhos inchados, visão borrada, vários aqui sintomas que o paciente pode apresentar, sendo que ele nunca teve, ou ocasionalmente, ou frequentemente com sintomas severos. Aqui não está escrito, mas são sintomas severos. Por que eu pergunto isso? Geralmente, quando o paciente coloca isso aqui para mim, tem várias coisas, eu vou estar disponibilizando isso aqui para vocês, tá? Então, dor de garganta, tosse crônica, afta, acne, perda de cabelo, suor excessivo, dor no peito, falta de ar, artrite, artrose, dor articular, memória ruim, falta de concentração. Quando o paciente coloca aqui ocasionalmente, praticamente eu só olho se tiver vários desses sintomas aqui e daí se eu investigo. Mas se ele colocar um desse aqui, frequentemente ele tem isso aqui, eu já fico um pouco mais,
que está acontecendo? Ele tem muito, por exemplo, zunido no ouvido, dor no ouvido, o que está acontecendo com ele, o que será que ele tem relacionado a isso? Será que através desses sintomas ele ainda não foi em algum médico especializado e eu posso fazer esse encaminhamento para ele? Então tudo isso já é bastante importante. Hoje a gente já pode praticamente começar um possível tratamento, né, mesmo ali esperando o diagnóstico do médico, mas com uma dieta embasada a tratar um quadro de inflamação, de alergia, alguma coisa do tipo. E é isso. Hospitalização recente, isso é importante a gente saber também. Imagina só se você pega um paciente aqui que acabou de passar por uma cirurgia bariátrica, tá? Então assim, deixa eu voltar aqui. Isso é bastante importante. Se ele passou por uma cirurgia bariátrica, você precisa fazer um acompanhamento bastante específico com ele. O nível de volume gástrico dele está bastante baixo, então tudo isso é realmente muito importante. Por isso, passou por hospitalização, a gente tem que saber também. Procedimento cirúrgico, obviamente, que a gente também pergunta, porque às vezes passou por hospitalização, mas sem nenhum procedimento cirúrgico, sem nada tão invasivo. Mas, mesmo assim, tudo isso é motivo de investigar. E daí, olha que legal, conforme a pessoa vai te respondendo no questionário pré-consulta, você faz um prontuáriozinho dessa pessoa já. Por exemplo, ela coloca aqui, dor muscular muito frequente, ou memória ruim, muito frequente. Aí você faz o seguinte, você coloca e deixa claro ali no seu prontuário, ó, investigar isso durante a consulta. Não posso me esquecer de perguntar isso aqui para ele, ó. Você falou para mim que você tem bastante mudanças de humor, você tem bastante quadros de perda de memória. Então, assim, me conte como é isso daí. Aí você vai investigando só esses pontos específicos. Legal, né? Porque daí você não perde tempo. Enquanto você vai fazendo um exame, às vezes, de bioimpedância, você vai fazendo algum tipo de exame com ele, você já vai trocando essa ideia, você já sabe o que vai falar durante a consulta com esse paciente. Então, sua conduta ela se torna mais assertiva nesse sentido. E daí, obviamente, procedimento cirúrgico, né, continuando, se possui algum tipo de alergia a alimentos. Se sim, depois a gente investiga durante a consulta também, marca no prontuáriozinho dele. Ó, vamos ver então que tipo de alergia ele tem, que tipo de reação ele tem quando ele consome determinado alimento. Então, o que eu preciso saber é se ele realmente tem ou não. E depois eu investigo, depois eu pergunto, tá bom? Porque a consulta, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, se vocês forem fazer tudo isso em uma consulta só, uma anamnese, conhecer o paciente dessa forma, é complicado. Vocês vão ficar 3 horas com o paciente de vocês lá no consultório, eles já estão querendo ir embora, estão com fome, às vezes precisa fazer algum exame em jejum, então isso tudo é importante fazer previamente. E aí o histórico familiar, tá bom? É importante a gente saber se tem algum histórico familiar de neoplasias, de nefropatias, de alcoolismo, de acidente vascular cerebral. É legal a gente saber algumas coisas daqui, tá? É fácil de responder. Obviamente que existem algumas condutas que a gente costuma já, por exemplo, um paciente que já relata que na família tem bastante quadros ali de alergias ou de câncer, ou de obesidade, então você já fica assim, será que esse paciente já está em risco? Será que isso pode ser algo hereditário? Então a gente fica mesmo nesse receio, mas são informações que são colhidas, obviamente, são importantes, e a gente tem que saber isso, levar em consideração isso. Não são determinantes ali no seu tratamento, mas é mais uma informação que se soma ao quadro, ao seu prontuário. E aí, isso é importante demais, medicamentos e suplementos. Ali eu deixo bem aberto essa pergunta para a pessoa, né, nessa opção de descrição, por quê? Aí eu coloco aqui, se sim, colocar o nome, tá, a dose e o horário. Então, eu quero saber que tipo de medicamento é, o nome dele, a dose dele e o horário também. Porque muitos, às vezes, medicamentos, né, você tem que saber o mecanismo de ação, você já tem que investigar se tem alguma relação com a nutrição, se precisa ser tomado em jejum, se atrapalha na absorção de minerais, de vitaminas. Você precisa saber disso, nutricionista. Então, por isso que é importante perguntar, para você já chegar na consulta com o seu prontuário certinho, sem dúvida nenhuma do que você vai fazer ali naquele momento. Beleza? Ali, próxima pergunta, faz uso de suplemento alimentar? Sim, aí eu pergunto, né? Obviamente, eu faço uma pergunta de medicamentos e depois eu faço uma pergunta de suplementos também, colocando sempre nome, dose, horário. Não precisa colocar objetivo, tá bom? Eu acho que depois a gente troca uma ideia com o paciente durante a consulta, mas fica muito assim, poxa, eu sou nutricionista, eu deveria saber o objetivo, agora eu quero testar você para você mostrar o seu objetivo. Não.
Isso não, tá? O paciente ele vai ter que confiar na gente, a gente vai ter que fazer um processo de reeducação alimentar com ele, isso de fato é importante. E aí, sintomas relacionados com a alimentação. Isso é uma outra sessão que eu pergunto para ele. Primeiro, tem dificuldades em deglutir alimentos, isso é importante. Mastigação, se ele tem dificuldades, aqui eu coloco mastigar, engolir, né? Praticamente na deglutição, isso é importante. Se o paciente, por exemplo, sente que ele tem um pouquinho de dificuldade de engolir, o alimento fica na garganta ou ele engasga facilmente, isso é bastante importante a gente saber. Principalmente se for um paciente idoso, se for um paciente que passou por AVC ou algo do tipo, que a gente sabe que disfagia é algo muito comum e isso já vai mostrar para nós que precisamos trabalhar aí no quesito de adaptar a dieta do paciente para a maior aceitação dessa dieta e menor riscos também de pioras na disfagia, de algum tipo de aspiração aí do alimento, beleza? Náuseas, enjoo, ânsia de vômito, se tem com frequência aqui, beleza? Algumas coisas a gente pode perguntar na linguagem comum, tá bom? Porque o paciente entende mais fácil, em vez de a gente colocar uma linguagem um pouco mais técnica, médico-científica, sabe? Então, eu prefiro algumas coisas ser um pouco mais claro, prefiro que o paciente entenda dessa forma. Sensação de queimação, tá vendo? Eu não preciso colocar pirose, por exemplo, aqui após as refeições. Então, sensação de queimação, se sente ou não, eu já vou avaliando se ele tem algum sintoma relacionado a refluxo, a disfagia, se ele tem algum sintoma relacionado ali a algum tipo de gastrite. O apetite, como ele classifica, se ele acha que o apetite dele é normal, se é aumentado, ou seja, se é um pouco a mais do que o normal, se é baixo ou se também não tem vontade de comer. Isso tudo é importante a gente saber. E tudo isso que chama atenção, né? A pessoa fala, meu apetite não tem vontade de comer. Chamou atenção essa resposta dele. Já vou anotar, durante a consulta a gente já vai continuar trocando ideia sobre isso. Como você classifica a cadência da sua mastigação? Então, se é uma cadência normal, se costuma comer devagar, se costuma comer rápido, né? O paciente vai falar isso para você, sendo o mais sincero possível, obviamente, mas a gente tem que saber se essa pessoa ela tende a comer mais devagar, se ela tende a comer mais rápido. Se ela coloca que ela costuma comer rápido, a primeira coisa, poxa, às vezes a pessoa está num processo de reeducação alimentar, um processo de obesidade, delicadíssimo, a pessoa não está com vontade de fazer algumas coisas, não está com vontade de fazer dieta. A gente tem que começar pelo mais básico possível na reeducação alimentar. Às vezes o mais básico possível é começar a comer mais devagar, é começar a prestar mais atenção no alimento. Aí você começa a trabalhar o mindful eating dessa pessoa, para ela começar a ter um contato maior com a comida e com as sensações de saciedade que ela tem no seu corpo, com a sensação de fome, para ela prestar mais atenção nessas sensações. Isso é de fato bastante importante. Então, isso é uma das coisas. Hábito intestinal e hábito urinário. Bom, vamos lá. Aí vem uma pergunta, uma série de perguntas que eu também faço sobre frequência na defecação. Tem pessoas, pessoal, que às vezes ela defeca 1 a cada 5 dias. Então, isso é importante a gente saber. Se é mais de uma vez por dia, se é uma vez por dia, se é uma vez a cada 2 dias, ou se é menos de que uma vez a cada 3 dias. Isso tudo é importante. E aqui, a famosa escala de Bristol também que eu coloco. Então, veja bem, nessa escala, eu sei que é esquisito perguntar do cocô da pessoa, mas é importante saber, tá? Eu preciso saber se na maioria das vezes o tipo de defecação mais frequente dela é, por exemplo, o do tipo 3, o do tipo 4. A gente sabe que quanto mais caminha para o tipo 7, né, mais diarreico, né, um pouco mais solto o intestino dessa pessoa, a ponto de não formar fezes. Se está aquosa, obviamente que ela está com alguma intercorrência, ou a pessoa já tem um quadro crônico, às vezes, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que oscila bastante entre próprio quadros de constipação e quadros de diarreia também. Então, tudo isso é importante a gente saber. Se ela está mais constipada, se não está constipada, isso é importante. Se já observou sangue nas fezes, isso é bom também saber. Se tem alguma suspeita ou de hemorroida ou de alguma coisa do tipo. A gente também observa se tem excesso de conteúdo remanescente, tá bom? Alguns restos de alimentos. Alguns sintomas que podem indicar para a gente que essa pessoa pode ter disbiose. Obviamente que precisa daí fazer uma avaliação mais profunda, mas a gente já pergunta algumas coisas
e dependendo da resposta a gente já fala, opa, melhor investigar isso aqui durante a consulta. Frequência do hábito urinário, a gente também pergunta se é mais de 3 vezes ao dia, se é entre 1 a 3 vezes ao dia, se tem dias que não vai ao banheiro, por exemplo, tá? É difícil isso acontecer, geralmente, né, quando existe doença renal crônica associada, a gente tem algumas coisas do tipo. Mas frequência do hábito urinário a gente sempre avalia. Observar sangue na urina também, isso é importante. Então, tudo isso sobre o hábito urinário nos indica o seguinte, ó, será que eu tenho que ficar esperto aqui com possíveis infecções urinárias desse paciente, talvez com uma litíase renal importante, né, uma pedrinha no rim que às vezes ele tem. Depende, então tudo isso bastante importante. E aí vem para uma outra seção que é alteração do peso. Eu costumo perguntar também se houve perda ou ganho de peso recente e se houve, quantos quilos foram. Então, aí a pessoa fala, eu ganhei 5 quilos na pandemia, olha só. Então a pessoa já, poxa vida, já ganhei peso, por isso às vezes essa motivação dela vir nutricionista, é bom a gente saber disso. Ou se houve alteração para menos, se a pessoa fala, poxa, eu perdi 10 quilos e eu estou me sentindo fraco, não estou conseguindo ganhar peso, então isso também é um outro motivo. Sobre tabagismo, sobre etilismo, a gente também aqui pergunta se tem hábito de fumar, se sim, com que frequência a pessoa costuma fumar, às vezes já coloca muitas vezes quantos cigarros, se costuma fumar outra coisa, costuma colocar também, ou se a gente pergunta durante a consulta, sem julgamentos, obviamente, o nutricionista, por favor. Então, temos que perguntar algumas coisas. Hábito de beber também. Geralmente, pessoal, essas perguntas a gente sempre dá uma reforçada aqui, às vezes no consultório, trocando uma ideia mesmo com o paciente, porque são perguntas que às vezes as pessoas não respondem. Acabam escondendo, né? Às vezes as pessoas mentem para si mesmo, né? Tenta fazer uma imagem de si próprio para o nutricionista e tal. Isso é normal, tá bom, pessoal? Não é que a pessoa quer mentir para você, mas às vezes as pessoas têm um pouco de constrangimento, de resistência, né, de aversão, porque acham que vão ser punidas ao falar que elas têm o hábito de fumar para um nutricionista. Fala, putz, ele vai começar a falar do meu cigarro, vai querer tirar meu cigarro. E nem sempre. Então eu coloco isso daqui, né? Por quê? Porque se o paciente fuma, se ele é tabagista, a gente sabe que a dose de vitamina C dele é maior. Algumas miligramas, né? 30, 40 miligramas, se não falha a memória, é um pouquinho maior. E ele precisaria, então, de um suporte a mais de vitamina C, de um suporte a mais de antioxidantes. E durante o processo de reeducação alimentar, de mudança de hábito, é normal e tem como consequência melhora na qualidade de vida dele. E às vezes ele decide diminuir a quantidade de cigarros, né? A gente nunca vai chegar e falar assim, ó, você tem que parar de fumar já. Entende? Isso é complicado. Você tem que fazer isso aos poucos. Tá bom? Você está pegando uma pessoa, o estilo de vida dela, o dia inteiro dela, né? Você determinar uma atitude abrupta para ela não significa que vai ter uma boa aderência, tá bom? A mesma coisa com bebidas alcoólicas também, a famosa conscientização das bebidas alcoólicas, dizer que elas podem atrapalhar os resultados se o paciente praticante de atividade física, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, beleza? Então isso é importante também a gente perguntar. Próximo tópico, sono. Aqui eu friso bem o sono também. Eu pergunto quantas horas a pessoa dorme por noite, tá bom? Se eu sei que é mais de 9, entre 7 e 9, aqui seria a resposta mais adequada, né? Entre 6 e 7 ou menos que 6 horas. Então aqui, se a pessoa já fala que ela dorme entre 6 e 7, tá, eu já procuro investigar qual é a qualidade desse sono entre 6 e 7 horas. Se ela fala que dorme menos que 6 horas, a gente já é melhor trabalhar uma conscientização para essa pessoa começar a ter uma melhor qualidade de sono. Privação de sono, pessoal, restrição de sono está associado a doenças cardiovasculares, a perda de massa muscular por conta do cortisol elevado, está relacionado a diabetes, está relacionado a um monte de doenças. Então, não dormir é complicado. A perda de memória, a doenças, a demências. Então, ter uma boa qualidade de sono é muito adequado. E, obviamente, que isso não depende só da quantidade. A gente também pergunta sobre a qualidade de sono. Então, assim, você sente que demora muito tempo até cair no sono. Às vezes a pessoa fala, eu durmo 6 horas, né? Ou seja, deita meia-noite e acorda 6 horas da manhã. Mas demora 2 horas para até cair no sono. Então, ela não dormiu, na verdade, 6 horas, dormiu 4. Porque ela só foi realmente cair no sono e iniciar os seus ciclos do sono às 2 horas da manhã. Então, é importante a gente saber isso também. Outra coisa, se costuma dormir durante o dia, tá?
uma dormidinha durante o dia pode ser interessante, até pode, se o paciente tiver realmente costume e tal. A gente não deseja isso, a gente deseja que, se realmente manter uma qualidade de sono durante a noite, melhor. Mas às vezes isso não é possível e uma soneca, né? Alguns atletas eles se beneficiam bastante dessa soneca aqui por conta de dormir um pouco menos, tá bom? Mas depende muito do dia da pessoa, da rotina dela também. Grande parte das pessoas hoje em dia não tem tempo para dormir durante o dia. Então tem que garantir que à noite seja uma boa qualidade de sono. Outra coisa, alteração, apneia, insônia, sonambulismo, isso tudo é importante. Então, a alteração do sono, a gente tem que colocar aqui, eu coloco sim ou não sei. Porque às vezes a pessoa também, ela mora sozinha, alguma coisa do tipo, ela sente que tem bastante sono durante o dia, sente que não dorme bem, por isso que ela não sabe também se ela tem alguma coisa durante o sono dela, né? Se ela tem apneia, por exemplo, que atrapalha bastante o sono, pode trazer bastante intercorrências. Se eu vejo que tem algumas coisas que me alarmam aqui durante essas perguntas, o que eu faço? Eu já penso em fazer uma escala de Pittsburgh com ela, uma avaliação do sono. Se tiver realmente traços de que a qualidade está realmente prejudicada por conta de algum tipo de enfermidade, a gente já pode encaminhar para uma eletrossonografia, já conversar com outro tipo de profissional para cuidar dessa relação do sono, né? Alguns tipos de suplementos, como a melatonina também, pensamos já em introduzir para melhorar bastante coisas aqui. Tudo isso. E aí, finalmente, a gente vai para o padrão alimentar. Se já passou com atendimento em algum nutricionista, isso é importante, importantíssimo. Sabe por quê? Porque assim, a pessoa tem uma impressão que ela fez de nutricionistas, às vezes a pessoa passou por vários, nenhum deu certo, nenhum ela teve aderência, e ela já está te contando o seguinte, ó, não faça o óbvio comigo. Eu preciso de uma reeducação alimentar, às vezes uma nutrição comportamental, mudar o comportamento aos poucos. Isso é importante. Então, aqui nessa pergunta você já vai sacar qual que é a do seu paciente já. Se ele fez acompanhamento, às vezes ele curtiu, só que mudou de cidade também. Aí ele está consultando com você. Muitos atletas, às vezes, já falam que passaram por nutricionista, então é legal a gente saber como foi depois também esse atendimento, ele contar. E às vezes o paciente já vai contando para você o seu feedback do nutricionista. Então ele já vai te dando dicas, ó, aconteceu tal coisa, esse cara aqui, ele começou a passar um monte de coisas caras para eu comprar e eu não tinha condição de comprar no mercado, ele não estava nem aí, pedia para comprar 1 quilo de castanha do Pará, pedia para comprar um monte de salmão. Então tudo isso é de fato importante. Outra coisa, quem prepara as refeições na casa. Por quê? Porque é interessante a gente saber isso, pessoal, porque veja bem, você vai passar uma dieta para a pessoa, um padrão alimentar. Se essa pessoa não prepara as refeições, então já temos que mudar nossa conduta já. A gente já tem que não estimular, é óbvio, estimular a pessoa a preparar suas refeições, sim, mas já tem que ver o que então tem disponível ou conversar com a pessoa que prepara, dependendo se for um adolescente. Então, de fato, é importante, né? Os adolescentes, a gente chama essa pessoa de guardião, a pessoa que prepara as refeições na casa para esse adolescente, para essa criança, por exemplo. Isso, de fato, é importante. E se costuma comer fora de casa com frequência também, né? Algumas vezes por mês, ou toda semana, ou uma vez a cada 2 dias, ou todos os dias. Não é errado comer fora de casa, obviamente. A gente sempre estimula o consumo de o máximo de alimentos que não sejam tão processados assim, que não sejam tão industrializados, né, tão cheios de conservantes. Então a gente sempre pensa nesse sentido também aqui nessa questão, mas é legal a gente saber, às vezes a pessoa come toda semana ou todos os dias ela pede um iFood, pode acontecer. Então, às vezes a pessoa acha que não tem tempo para fazer suas refeições e fala, todo fim de noite eu peço um iFood. Então, isso é importante a gente saber também. E beleza, aí eu já vou para uma parte de comportamento alimentar e autoimagem. Então, assim, eu já começo perguntando assim para a pessoa, qual a nota que você dá para o seu corpo? E geralmente as pessoas que estão um pouquinho acima do peso, a pessoa que está um pouquinho abaixo, às vezes ela chega no 6, chega no 5. Já raros os casos, principalmente mulheres, chegar aqui 8, 9, 10. Duvido que vocês encontrem, assim, de 10 pessoas que vocês vão atender, que vocês acompanham, pessoas que chegam aqui e falam 8, 9, 10. Geralmente a pessoa chega em você insatisfeita com alguma coisa ou com a necessidade de mudar alguma coisa. E por isso que às vezes essas notas são um pouco mais baixas.
O que a gente tem que ficar esperto é uma pessoa que fica com as notas muito baixas para o seu corpo, ou seja, ela acha que o corpo dela realmente é muito ruim, tá? Então isso de fato é importante e isso a gente tem que trabalhar durante o consultório também, né? Durante a nossa conversa com esse paciente sobre a sua relação com a sua autoimagem corporal, que é importante a pessoa continuar se cuidando, se aceitando também do jeito que é. Às vezes é uma pessoa que tem uma estatura mais baixa, mas gostaria de ser mais alta. Uma pessoa que se acha feia, por exemplo, se acha feio e acaba tendo essa percepção prejudicada. Então, não basta a gente, obviamente, atingir os objetivos do paciente, a estética que ele deseja, ele se manter feliz, só que se ele ainda assim sempre estará um pouco insatisfeito por conta dessa, né, dessa coisa mal resolvida que ele tem com a sua autoimagem corporal. Isso já nos diz bastante aqui sobre o paciente. Outra coisa, isso é complicado, isso é delicado, mas tenho que perguntar. Mesmo que ele não fale, mesmo que ela não fale, às vezes algumas pessoas admitem algumas coisas. Por exemplo, você já realizou algum desses comportamentos para perda de peso, para você perder peso? Como, por exemplo, fez jejum depois de comer muito, usou diurético, laxante para perda de peso, ou fez o vômito induzido após comer demais, comportamentos purgativos que poderiam estar associados a transtornos alimentares ou o início de transtornos alimentares, prática excessiva de exercícios após comer demais, isso também é purgativo, tá? Não é só você laxante, jejum e diurético ou vômito, mas praticar exercício demais também é um purgativo importante. Ou refeições líquidas, por exemplo, para emagrecer, né? No dia seguinte vai fazer algumas refeições líquidas, isso tudo nos diz sobre o paciente. E aí eu pergunto também sobre atividade física e exercício físico. Gente, dificilmente a gente fala em saúde hoje sem falar em exercício físico. Então aqui eu tenho que conhecer já a rotina do paciente. O que eu pergunto para ele? Se pratica algum tipo de exercício, tá? Deixa eu colocar aqui. Se pratica algum tipo de exercício, quanto tempo, qual exercício é e qual a frequência que ele pratica. Dependendo de quanto for, eu já tenho minha tabelinha ali de exercício físico. Então já consigo pegar e calcular, de acordo com o peso dele depois, com os equivalentes metabólicos, quanto ele gasta de calorias naquela sessão por semana. Em atleta, às vezes, ele gasta muitas calorias em um determinado dia. A gente precisa fazer uma dieta para aquele dia e uma dieta para outro dia. Já aconteceu comigo de eu fazer 4 dietas diferentes durante a semana, porque cada dia a pessoa fazia uma coisa diferente. Então, é importante a gente saber isso também, tá bom? São dados aqui, depois a gente vai trocando ideia com o paciente um pouquinho a mais ainda sobre os horários, sobre, né, como que é a rotina dele de exercício físico. E se é um atleta também, porque o atleta é diferenciado, o atleta ele treina mais, o atleta ele tem o rendimento esportivo dele é determinante. A gente já está falando aqui de alto desempenho, alto rendimento, e às vezes a gente tem que esquecer um pouco a saúde mental nesse caso para priorizar algumas coisas, esse alto rendimento desse atleta. A gente faz a medida do possível ele ser o mais saudável possível do ponto de vista social, comportamental, né, psicológico e biológico também, obviamente. Só que tem horas que, assim, esse atleta às vezes tem algum comportamento mais ortoréxico, ele tem um comportamento que precisaria de uma reeducação alimentar, só que ele está prestes a competir. Então a gente precisa fazer um plano alimentar dele para ele um pouco mais assertivo no que diz respeito à composição dos alimentos, a ser tudo muito bem pesado, muito bem escolhido. Atletas de fisiculturismo ou que trabalham com estética, por exemplo. Então a gente pega o balé, se pega, por exemplo, lutadores que precisam perder peso, fisiculturismo, todos esses atletas aqui que mexem bastante com a composição corporal, eles precisam ter uma dieta bastante diferenciada aqui, às vezes restritiva. Tá? Fisiculturismo com certeza, na fase de preparação totalmente restritivo. E depois a gente já trabalha a questão da nutrição comportamental, se é o caso de uma vigorexia ou alguma coisa do tipo. Ficamos alerta com isso também, mas é importante saber se é um atleta. Até mesmo para a gente se programar para saber as temporadas, né, as fases de preparação, que fase que ele se encontra. Então, tudo isso é importante, a gente já leva para o prontuário depois. E aí, gente, finalmente, né, a penúltima sessão aqui que eu pergunto são os hábitos alimentares. E aqui eu já faço aqui para eles um questionário de frequência alimentar. Então aqui a gente vai entrar para uma parte que não é o recordatório eu vou falar depois para vocês,
Mas basicamente eu faço um questionário de frequência. Então é o seguinte, nesse questionário eu quero saber várias coisas aqui. Massa, fast food, embutido, alimentos ultraprocessados, depois eu explico aqui entre parênteses o que seriam eles, o arroz, o feijão, os ovos, a carne vermelha, carne branca, um monte de coisa. Eu pergunto assim, se essa pessoa não consome determinado alimento, se ela consome algumas vezes por mês, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou 2 a 3 vezes por semana, ou 4 a 5 vezes por semana, ou todos os dias. Isso é importante porque eu quero saber qual que é o hábito de consumo de fruta, de legume, de verdura, já conheci algumas coisas. Eu não vou detalhar aqui algumas coisas, mas, por exemplo, se a pessoa fala que não consome muita fruta, então já tem que investigar quais são as preferências, as aversões dessa pessoa em relação às frutas, legumes e verduras, porque eu tenho que saber, porque uma dieta que a gente trabalha em relação à saúde tem que contemplar frutas, legumes e verduras. Em relação aos pães, às vezes a pessoa não consome porque acha que pão é o grande fator que vai engordar ela. Então, já é um indício também que a gente, essa pessoa não consome pão por quê? Será que é alguma coisa relacionada com o glúten? A gente também pergunta aqui se a pessoa não consome carne vermelhas, né, ovos. Às vezes tem o vegetarianismo, tem o veganismo. A gente investiga se a pessoa também restringe alguns alimentos por motivos sociais. Isso tudo é bastante importante. Então, isso é um exemplo só de um questionário de frequência alimentar, que a gente avalia mais ou menos a frequência que essa pessoa consome determinados alimentos, tá bom? Existem vários formatos disso aqui, e antigamente eu fazia durante a consulta, mas eu preferi fazer agora no questionário pré-consulta, porque é mais um interrogatório ali para a pessoa durante aquele momento que você vai estar conhecendo mais a pessoa, trocando uma ideia, e o recordatório de 24 horas, que é uma coisa que eu faço, já é bastante importante, tá? Então, isso é uma das coisas aqui que eu prefiro fazer antes também. E aí, eu falo para a pessoa também dar uma nota para a sua própria alimentação nos últimos meses, porque às vezes a gente já tem uma relação de será que ela tem consciência que ela está comendo bem, que ela está comendo mal? Por aqui a gente já tem uma noção, tá? Se a pessoa realmente ela tem uma alimentação um pouco mais saudável, se a gente precisa fazer alguns ajustes, e isso é importante saber também. E daí, pessoal, acabou, né? Eu coloco até um ufa, acabou aqui. Digo que se tiver algum exame recente, exame laboratorial para levar também na consulta, que daí a gente faz já uma análise de exame laboratorial dela ou dele. E tudo isso, pessoal, faz parte da anamnese, tá bom? Tem outras coisas que dá para a gente perguntar, sim. A anamnese aqui, bem individual, que eu mostrei para vocês, eu vou estar disponibilizando ela. Vocês podem estar utilizando como exemplo para montar a própria de vocês, né? Foi o que eu fiz, eu peguei vários dados de várias anamneses que eu fiquei pesquisando e eu reuni no que eu achei que seria mais relevante. Algumas coisas eu tirei porque eu vi, mas isso aqui não é tão relevante assim, então não vou perguntar. Então, deixei aqui o que eu iria considerar um pouco mais relevante para conhecer um pouco mais o paciente, beleza? Então é isso, essa foi nossa aula de anamnese. Não esqueçam de estudar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu te espero na próxima aula. Um grande abraço a todos e bons estudos.